O presente trabalho é da matéria de História, sobre o texto Primavera nos Dentes. Somos da turma 11.832 e a equipe é composta por Abelardo Vinícius, Ana Beatriz, Ana Clara e Gabriela Gomes. A resistência passava por uma situação de ascensão e repressão durante a ditadura militar. Ao mesmo tempo que estava cercada de censura, passava por um momento criativo e prestigiado socialmente. Além disso, com o início da industrialização brasileira, o consumismo passou a ser uma coisa muito comum naquela época. Pessoas de quaisquer classes sociais usufruíam de produtos gerados pelas redes de televisão, por exemplo. Porém, mesmo com a ascensão que a esquerda tinha, ainda havia repressão e censura. Os artistas Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, Augusto Boal, José Celso Martinez e Geraldo Vandrés estavam no exílio e todas as correntes estéticas haviam sido afetadas pela repressão, como tropicalistas da vanguarda, comunistas ligados ao campo nacional popular, revolucionários ligados à luta armada. Alguns desses artistas chegaram inclusive a serem presos por causa de suas críticas ao regime. Pode-se notar que no trecho da música de Chico Buarque e Milton Nascimento, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue, há uma crítica por trás, principalmente envolvendo a censura. E as críticas ao regime não eram limitadas apenas ao MPB, mas em filmes, peças teatrais, que foram lançadas juntamente com algumas novelas que passavam na Rede Globo tarde da noite. Com o tempo, a censura foi perdendo seu prestígio e passou a ser apoiada por apenas uma pequena parte da burguesia. Para eles, segurar a primavera nos dentes era manter a vida cultural dentro de sua vocação crítica, partilhar de uma comunidade de leitores que viam como uma reserva de consciência libertária em tempos sombrios. Os ciclos universitários de cultura garantia que ainda estavam no país maneiras alternativas de trabalho, enquanto as comunidades contraculturais praticavam artesanato, diluindo fronteiras entre vida e arte na busca de novos valores morais. As comunidades contraculturais utilizavam muitas drogas alucinógenas, e isso, para eles, fazia parte dessa libertação individual e interior. Ajudou, no caso, a expandir a mente. Porém, o uso de drogas levou várias pessoas, inclusive muitos jovens, à morte. E, para os jovens que estavam engajados nas questões políticas, a libertação coletiva era o alvo, a resolução dos problemas políticos sociais do país. Ou seja, expandir a mente, mas de maneira intelectualizada e encarar a dura realidade do Brasil. No início dos anos 70, a grande parte dos jovens brasileiros de classe média e uma parte da classe popular tinham oportunidades de emprego. Como o consumismo era moda entre os jovens alienados daquela época, era fundamental trabalhar para utilizar de tais produtos do mercado. Produtos culturais engajados não eram consumidos por pequenos grupos. Uma das marcas dos anos 70 foram os projetos culturais voltados para os grupos sociais que eram considerados alternativos. Essa situação renovou o campo cultural, formando a opinião de muitas pessoas na direção de valores democráticos e libertários.